Fala pessoal, Lu aqui, vídeo de pós-jogo bastante atrasado, mas é que como choveu muito durante o jogo lá no Centenário, eu fiquei todo molhado ali e tinha horário pro retorno e tal, e a chuva não deu trégua na saída, eu não consegui, não quis ficar lá tentando gravar de qualquer jeito e tal, aí preferi atrasar o vídeo, mas vir pra casa, enfim, tomar um banho, me alimentar ali, porque foi bem corrido pra ir pra voltar, para só então fazer o vídeo do jogo. Então, claro, não é a mesma coisa, porque a adrenalina do jogo, por assim dizer, né, ela já baixa, né? Não fica igual quando é na hora ali, mas hoje foi até um jogo bem tranquilo. Então, mesmo assim, eu acho que é válido eu registrar o que eu pude perceber, assim. E melhor de tudo, o Grêmio ganhou, né? O Grêmio ganhou, sem muito susto. O Grêmio fez mais de um gol, né? Fez 3 gols, o que é bom para dar confiança. É, Teve algumas atuações que eu vou falar, né, individualmente ali, porque chamam a atenção ou por um motivo ou por outro, né? E a começar pelo Mike na esquerda, que é um cara que a gente percebe que tem muita, mas muita, mas muita limitação, né, técnica, mas que ele tenta compensar com vontade ali e tal. Ele, enfim, ele é um cara que ainda tem muito para provar na carreira, né? Então ele erra e lamenta, ele pede desculpa, mas ele não desiste, ele corre, ele vai atrás da bola, enfim. E até acho que ele não fez assim um grande jogo, né? Até talvez tenha feito um jogo não mais do que razoável ali. Mas, cara, o Reinaldo tá me causando tanta irritação que eu acho que eu ficaria com o Mike, tá? Na falta de condição de jogar João Pedro de um lado, Fábio do outro, que pra mim seria a lateral do Grêmio hoje, porque o Renato não vê o Fábio como lateral esquerdo, o que é esquisito. Eu jogaria aqui de João Pedro e Mike, com toda a força operária do Mike, né? Perdão do trocadilho com o time que a gente enfrentou. Mas o Mike é isso, ele é um operário, né? Ele é um cara que se esforça, que corre e tal, mas é muito, muito, muito limitado, né? Muito claro, a gente vê isso. E, mas assim, eu não consigo analisar assim taticamente muito bem o jogo e não consigo apontar muitas coisas do jogo porque no estádio a gente tem uma visão muito limitada, né? É uma visão muito de um determinado espaço, e a gente não consegue ver o todo. Eu sei que o cruzamento foi pelo lado dele, mas eu não vi se ele falhou, se ele não falhou, enfim. Mas acho que a falha maior foi de marcação no miolo da zaga, né? Porque acabou ficando o Fábio para cabecear com o cara que era bem maior que ele. Eu acho que também, assim, o adversário era muito, muito fraco, né? Eram os piores ataques do país aí, somando as divisões todas. E teve alguns lances de um pouco de aperto ali da zaga do Grêmio, né? E eu acho que tá na hora, né? Infelizmente chegou a hora. E na verdade já passou dessa hora há algum tempo, né? Mas de aposentar a dupla Jeromel e Kahneman. Não dá mais para eles jogarem juntos, né? Eu não sei sinceramente se algum deles consegue ser titular hoje. Porque eu acredito que, assim, de forma meio natural, o Rodrigo Eli e o Gemerson vão ser os titulares. É o que eu imagino, tá? E eu acho que é isso que vai acontecer. No meio ali, o PP até foi bem hoje. Eu achei que ele foi bem, teve bastante entrega. Mas do meio ali, daí eu fico lamentando a lesão do Edenilson, né? Que tava bem no jogo, mas o Edenilson, ele parece que tá com medo de definir as jogadas, é estranho. Teve 2 lances no primeiro tempo que ele saiu com condição de chute e ele cruzou. E eu tava muito perto, deu pra ver muito bem, assim, que eu acho que tá faltando confiança, sabe? Pra definir a jogada. E, e teve um que foi claríssimo, né? Que ele deu uma meia-lua no cara, entrou na área e cruzou em vez de chutar a bola. Não fez nenhum sentido aquela tomada de decisão dele. Então, acho que tá com problema de confiança, não sei o grau da lesão dele. Eu espero que não seja nada de demais ali, porque, enfim, tava bem, né? Vinha bem aí. Deu um certo acréscimo ali. E vai fazer falta porque a gente já não tem ninguém pra jogar, né? Contra o São Paulo na quarta-feira ou quinta, não lembro que dia é o jogo. Mas vai ser um show de horrores, né? Porque não tem o Cristaldo, não tem centroavante, não vai ter de repente o Edenilson. Então é bem, bem preocupante. Uma coisa boa é que pode ser que o Gemerson estreie, né? E eu sinceramente assim, eu quero que ele jogue logo, porque tá complicado, cara.
Também eu achei importante o Pavon ter feito o gol, né? Embora de pênalti ali. Mas o Pavon, a gente vê que ele tenta e tal, que ele se esforça, mas ele tá afobado, sabe? E talvez o gol consiga dar um pouquinho mais de tranquilidade pra ele. Não é nem a questão de confiança, cara, porque ele tenta, ele chuta, né? Apesar de ele chutar muito mal. Mas acho que para dar um pouco mais de calma pra ele, de serenidade, que ele não precisa agora se desesperar pra fazer um gol, porque ele, enfim, saiu o gol dele, né? Ele já tinha feito, né? Já tinha feito contra o Palmeiras, salvo engano, né? Mas mesmo assim, acho que ele ainda estava um pouco afobado, então foi bom que ele pôde fazer um gol de novo hoje. Até não fez uma grande partida, mas foi bem, na minha avaliação. O Soteldo, eu tenho uma coisa comigo, uma teoria, assim, uma tese, de que o Gustavo Nunes é muito mais vertical e causa muito mais benefício ao time do que o Soteldo. Por mais que o Gustavo Nunes erre muito mais. Só que o Gustavo Nunes ele erra muito mais sendo vertical. O Soteldo ele erra menos driblando de forma inútil, sabe? Eu fiquei bem próximo dele nos dois tempos. No primeiro tempo, hoje eu não fiquei na geral. O primeiro tempo eu fiquei no lado do Grêmio atacava, o segundo tempo eu fui pro lado do Grêmio atacava também porque eu queria olhar um pouco do jogo hoje. Hoje eu tava mais nesse espírito. E nas cobranças de escanteio, quando se cobra curta pro Soteldo, ele fica passando pé em cima da bola, vai para um lado, vai pro outro, vai para um lado, vai pro outro, vai para um lado, vai pro outro, e assim ele fica. E aquilo ali não evolui, sabe? Não vira uma jogada importante. E aquele gol que o Gustavo Nunes fez, se fosse no pé do Soteldo, o Soteldo não faria aquele gol. Não faria porque ele não é vertical daquele jeito, né? Onde o Soteldo foi melhor hoje foi quando ele infiltrou pelo meio. Que ele deu daí um passe ali, uma assistência pro Galdino, que foi palhaçada, né? Ele tocou no meio dos zagueiros, o Galdino só teve o trabalho de empurrar pra dentro do gol. E ali ele foi bem, né? Ali ele foi mais vertical, mas quando ele cai pela ponta, cara, ele cisca demais, cara, é muito chato, tá? E fora que na saída assim do jogo, ele sai parecendo que é o dono do time, né? Parece que tá pisando em nuvem. Aí a galera chama ele, o cara não acena, nada. Tipo, não tem obrigação, sabe? Mas passa com a cara empinada, assim. Pô, bem menos, né? Jogadorzinho meia boca aí. E veio de um time que caiu pra Série B. E tá em outro que tá caindo pra Série B. E se acha mais importante que o clube, maior que o clube, mais importante que a torcida. Dá uma baixadinha de bola, né, Soteldo? Tu não é isso aí tudo, tá? Tu precisa comer muito feijão ainda. Crescer tu não vai crescer mais, né? Mas tinha que evoluir a tua cabeça aí. Tem muito, muito pouca coisa pra estar se achando desse jeito. Então, baixa a bolinha. Sobre o Galdino, que talvez acho que vai ser o último jogador que eu vou pontuar. É, ele, cara, é meio que o esquema do Mike, sabe? Tu vê que tecnicamente ele é muito, muito, muito limitado. Mas daí ele tenta, ele se entrega, ele vai. Enfim, fez o gol dele ali e tal. Mas cara, naturalmente ele é um cara que a torcida tem menos paciência hoje, sabe? Por tudo que ele já deixou de produzir quando joga, sabe? Ele atrapalha alguns contra-ataques, ele volta a bola sem necessidade. Ele não define a jogada quando precisa definir, ele define quando não teria que definir. Mas é assim, é o Galdino, não tem muito o que a gente fazer. Ele não vai entregar mais do que isso, né? E aí, só pra fechar sobre o jogo, eu acho que com isso eu fecho. É curioso que o Renato, em jogo difícil, apertado, que o Grêmio precisa ganhar, segurar resultado em jogo difícil ou virar, o Renato bota o Alisson, bota o Nathan Fernandes, bota todo mundo na fogueira. E hoje que era um jogo tranquilo, tava decidido ali com 3-1 já bem cedo no segundo tempo, o Renato não botou os guri, não botou os bruxos. Botou a nulidade do Natan Pescador pra jogar. Cara, bem frustrante, sabe? Porque ah, parece que ele tá dando uma chance no jogo que não tem responsabilidade, porque daí a torcida não vai cobrar tanto a entrada do Natan Pescador, por exemplo, que é horroroso. E eu acho que era jogo para entrar os guris justamente para dar ritmo, no jogo sem pressão, né? Natan Fernandes, que já é mais consolidado, mas o Alisson, que vinha entrando aos poucos ali e tal, podia ter jogado, né? Pô, entrou o Duqueiroz, cara. O Duqueiroz é sacanagem. Sacanagem mesmo. E o guri no banco. Então eu não consigo entender o critério do Renato. Ele fala que precisa cuidar os guri pra não queimar e tal, mas ele mesmo queima. Porque ele só bota os piá em jogo fogueira. Se não tivesse sido os piá lá contra os Estudiantes, agora a gente estaria eliminado da Libertadores.
Eles que resolveram lá. Mas eles poderiam não ter resolvido. E ainda iam ser culpados de tudo por ter entrado no jogo. Então, hoje era o jogo para colocar a gurizada e o Renato não colocou, tá? Não concordo com essa política dele, achei errado isso, tá? Eu acho que ele deveria ter colocado os guri hoje, que era um jogo mais sem responsabilidade, porque já estava definido, né? O Operário já estava morto ali já desde o início do segundo tempo e o Grêmio poderia ter feito até mais gol e tal, mas acho que ficou de bom tamanho, ele tá tudo certo. Serviu para ver, para avaliar também como é que os jogadores estavam e tal. Mas uma coisa que me chama atenção é que eu tenho a impressão que alguns jogadores do Grêmio estão meio gordos, assim, sabe? Hoje eu olhei bem mais de perto, porque a lateral ali é bem próxima do campo, né? Não é igual a geral que fica mais afastado atrás do gol. É, e o PP parece pesado, bem pesado. O Mike parece um pouco pesado, olhando da arquibancada. Ah, o Galdino parece pesado. E eu não sei se eu falei o PP? Acho que eu falei, né? PP, Mike e Galdino. Esses caras parecem estar um pouquinho acima do peso. E aí, o Soteldo também, tá? O Soteldo também. O Soteldo tá com uma saliência na barriga ali que é esquisito. Eu não sei qual é que é o problema do Grêmio, cara, porque isso, para mim isso é algo sério, né? A condição física do jogador, ela precisa ter uma condição física de atleta. E esses que eu falei aí, cara, nítido que tu olha assim, tu vê eles pesados, sabe? Com um arranque diferente. Aí tu compara, por exemplo, com o Pavão, que é fininho, correndo bem, Fábio correndo bem, Dodge, Vila Sante, que é um animal, né, do que corre. Ah, o próprio Edenilson tá fininho, fininho mesmo, correndo bem. Então, cara, é estranho. Tem alguns jogadores do Grêmio ali que dão a impressão, tá? Pode ser impressão, mas eles dão muito a impressão de estarem acima do peso. Isso é um pouquinho preocupante ali, né? Mas, vamos ver. E acho que sobre o jogo é isso, né? O Grêmio fez dois anúncios de jogadores, né? Eu vou falar sobre isso no próximo jogo agora, desculpa, no próximo vídeo, né? E então por esse vídeo é isso. Encontro vocês aqui no próximo pra gente falar das contratações, finalmente contratações do Grêmio, e eu deixar a minha opinião do que eu penso sobre isso. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.